Fala, meus louquitos, tudo bem? Tudo tranquilo com vocês? Resolvendo o primeiro exame de qualificação do ano de 2024. Tô falando 2025 nas outras porque a gente fala 2025, mas essa prova foi em 2024. Para não bugar a cabeça de vocês, tá? Desta vez vamos fazer a questão 45, uma questão maravilhosa, teórica, mas calma aí, ó. Olha isso, tecnologia. Tá bom? Brincadeiras à parte, vamos logo a essa questão. Questão 45 fala o seguinte: em um laboratório com sistema fechado sob condições isobáricas, tá? Realizou-se o estudo da seguinte reação química. Quase que eu não falo. Se eu estou no começo da questão, já buguei aqui, eu paro e mulo de questão. E essa reação é a transformação do gás oxigênio em ozônio. Isso é uma reação química, tá? Os dois são alótropos, tudo bem? Beleza, porque são formados pelo mesmo elemento, mas o que eu estou fazendo é uma reação. Ao longo do estudo, foram monitorados 5 parâmetros: volume, massa, pressão, quantidade de átomos e número de moléculas. Observe o gráfico, a variação do volume em função do tempo. A variação do volume registrada no decorrer da redução, A variação do volume registrada decorre da redução do seguinte parâmetro monitorado. Então, tem 5 parâmetros, ele percebe que o volume diminui. O volume do recipiente diminui. Beleza. Se o volume diminui é porque eu preciso pensar em alguma outra coisa acontecendo. Vamos debater o seguinte. Sistema fechado. Primeira coisa que eu tenho que ler. Essa é uma questão pura de definição. O gráfico por si só não vai ajudar muito, tá? O gráfico por si só não vai me ajudar muito. Você tem que ler nas entrelinhas do texto, porque você não vai calcular nada em função do gráfico, tá? Você pode pensar em parâmetros que são paralelos ou não, paralelos não, são proporcionais ao volume, mas não faz sentido aqui agora, tá? Sistema fechado quer dizer que se o sistema é fechado, faz com que o número de matéria dentro não saia, não existe troca com o meio externo. Ou seja, se o sistema é fechado, a massa dentro do recipiente não muda. E por consequência disso, dado a conservação de massa e a lei de Dalton, se a massa não muda, a quantidade de átomos também não muda. Só não confunda a quantidade de átomos com quantidade de moléculas. Vou te dar um exemplo aqui agora, para a gente matar essa questão. Tu tem 3O2. O 3O2 forma 2O3. Isso quer dizer que 3 moléculas formam 2 moléculas. Porém, todavia, entretanto, cada molécula de O2, O2 tem 2 oxigênios. Então, 3 vezes 2, o total de átomos aqui são 6 átomos. Tá bom? E desse lado, tu também tem 6 átomos. Por sinal, quando tu aprende na escola balanceamento, que é ajeitar os números da frente, que são os coeficientes estequiométricos, é porque a ideia é a conservação de massa. Se ocorre a conservação de massa, tô pequeno, vou voltar para cá. Se ocorre conservação de massa, ocorre o que a gente diz que é o número de átomos permanece constante. O que muda é a organização desses átomos, é o que diz uma reação química. Então, se você perceber, cada vez que o oxigênio se transforma em ozônio, ele diminui o número de moléculas. Então, se essa reação está deslocada no sentido direto, você vai ter a redução de número de moléculas, por consequência, a redução de volume. Esse é o gabarito. Porém, eu só cortei 2, não é isso? Como é que eu posso cortar mais uma dessas opções? Estou falando volume, então o volume não vai interferir. Estou pensando nas outras grandezas. Cara, aqui, você não precisava também debater sobre isso. Isobárica. Isobárica significa pressão constante. Uma transformação isobárica é uma transformação onde a pressão do sistema é a mesma. Pressão constante. Então, se você soubesse a definição de sistema fechado e de transformação isobárica, tu matava essa questão. Por consequência, aqui também tu elimina pressão, e agora o que sobrou aqui seria a quantidade de moléculas, que é a resposta. Se você diminuir a quantidade de moléculas, se elas estão nas mesmas condições de pressão e temperatura, né? Então, obviamente, elas vão ocupar um espaço menor. O volume diminui. Gabarito. Número de moléculas. Questão sobre estudo de gases, maravilhosa, né? Para a gente se debater tanto com relações numéricas com estudo de gases. Muito boa mesmo. Gostei, teórica, sem conta. Era para observar e entender as proporções. E se está com dificuldade nisso, cai dentro. Tanto de estudo de gases quanto relações numéricas são temas extremamente importantes, tanto para o exame de qualificação
quanto para o discursivo da UERJ também. Mas aí é outro papo. Se tu quiser saber mais sobre isso, aproveita para me seguir ali em cima, ó, no Instagram. Não tem link não, é só o arroba mesmo, depois tu procura. E se tu caiu aqui de paraquedas, aproveita para me seguir. Beijos, até a próxima resolução.